Vamos aproveitar, vamos à capital federal. O João Pedro Melo está com a gente, acompanhando essa sessão, a última sessão da... A gente espera, né, que acabe hoje, claro. Mas o João Pedro Melo explica tudo o que está acontecendo lá em Brasília, no Senado. Oi, João Pedro, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está de olho, de fato, na sessão da CPI da pandemia, que deveria ter sido retomada agora às 3 horas da tarde, mas está com um pouquinho de atraso. O que a gente sabe até agora, então, que esse relatório foi apresentado, uma série de emendas foram, de fato, colocadas, né, a esse texto, mas são 81 indiciamentos, 79 pessoas e 2 empresas. Entre essas pessoas estão o presidente Jair Bolsonaro, que está sendo acusado de 9 crimes, como prevaricação, charlatanismo e outros. E também foi incluído hoje, de última hora, o senador Luiz Carlos Reins. Ele que é um dos defensores do presidente da República e está sendo acusado de disseminar notícias falsas. Então, esse é um pedido que foi feito agora há pouco, mas a cúpula da CPI já está reunida nesse momento com o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, que pediu para que fosse reavaliado esse pedido de indiciamento do senador Luiz Carlos Reins. E exatamente por isso, provavelmente, a CPI está atrasada. A tendência é de que uma decisão saia nos próximos minutos e aí a sessão deve, de fato, ser retomada. Fato é que a votação vai ocorrer hoje e a tendência é de que o relatório seja aprovado. A gente conversou com alguns parlamentares membros da CPI. Eles têm ainda 15 minutos para discussão, são pelo menos 6 inscritos. Até o momento, isso deve dar mais ou menos umas 2 horas de sessão ainda pela frente. Durante a sessão de hoje, então, os senadores aprovaram requerimentos pedindo a responsabilização do presidente Jair Bolsonaro pela menção em que associou a vacina contra a Covid à AIDS. A CPI pediu a retratação do chefe do executivo, ao mesmo tempo que pediu também que ele seja banido das redes sociais. As redes sociais até agora não se manifestaram a respeito dessa questão, mas deve também sair uma manifestação nas próximas horas. Antes da votação de fato, Calheiros decidiu também incluir no material um pedido de indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima, e também do ex-secretário de Saúde do Estado, José Marcelos Campelo. Ao todo, então, foram apresentados 3 votos em separado na comissão. Primeiro do senador Eduardo Girão, que apontou faltar coragem à CPI. O segundo de Luiz Carlos Reins, que criticou o relator. E o último do senador Marcos Rogério. Mas olha, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, negou que tenham sido feitos qualquer tipo de acordo com relação a indiciamento e que não é possível desqualificar o trabalho da comissão, já que o relatório apresenta diversas provas das irregularidades cometidas. E tem gente ainda que diz para mim, será que a PGR vai engavetar? Será que isso vai andar? Os fatos são maiores do que qualquer argumento que possa escrever. São provas que foram dadas à população brasileira. Se você quiser, tem 50, 60 milhões de brasileiros como testemunha dessas provas que estão no relatório. E uma outra coisa, não existe acordo para indiciamento. Bom, de última hora, como a gente falou, Renan Calheiros incluiu o nome de Luiz Carlos Reins, está tendo esse pedido, então, para que esse nome seja retirado, mas a sugestão foi feita pelo senador Alessandro Vieira, e aí a gente vai ouvir o momento em que Renan Calheiros acatou. Pela maneira como, apesar das advertências, o senador Reins reincidiu aqui todos os dias, apresentando estudos falsos, logo negados pela ciência, e pela maneira como incitou ao crime em todos os momentos. Eu queria, nessa última sessão, dar um presente a Vossa Excelência. Senhor presidente. Vossa Excelência será o 81º indiciado desta comissão parlamentar. Vou lhe rebater, porque eu falei 284 pesquisas e ninguém rebateu. Bom, ainda, né, depois dessa questão de Luiz Carlos Reins, a gente teve a apresentação do voto em separado de Marcos Rogério, ele que é considerado como o principal elemento da tropa de choque do governo e afirmou que o executivo não foi omisso durante a pandemia, que as responsabilidades são, na verdade, de estados e também do Distrito Federal. Conclui-se até aqui que o governo federal adotou todas as medidas de sua competência e responsabilidade, não podendo ser acusado de omissão no combate à pandemia. E quanto às medidas de ponta no enfrentamento da doença, a responsabilidade recai sobre estados, Distrito Federal e municípios, o que ocorreu sem qualquer ingerência do governo federal, mesmo quanto às medidas não farmacológicas. Bom, após o encerramento da CPI da pandemia, relatório apresentado e aprovado deve ser entregue à Procuradoria-Geral da República
amanhã. Isso, claro, se ele for aprovado mesmo. Claro que pode ter uma reviravolta, alguma coisa pode acontecer. E aí, se for aprovado, caberá ao Ministério Público Federal analisar e decidir se os 81 pedidos de indiciamento serão levados adiante, os crimes que foram cometidos, ou se alguma dessas situações será arquivada. Ô João Pedro, só para fechar, a previsão então é de mais umas 2, 3 horas aí de trabalho? É isso, exatamente. Mais umas 2, 3 horas de trabalho na comissão. Mas tem agora uma questão que surgiu nos últimos minutos, é de que a CPI vai ser suspensa por volta das 5 horas para retomada da ordem do dia do Senado. E aí, só depois da ordem do dia, a gente vai ter a segunda parte, então, da CPI. Tendência de que a discussão se encerre nessa primeira parte e a votação fique para a retomada. Os senadores estimam que essa volta deve ocorrer por volta das 6h40 da noite. Muito bem. Valeu, João Pedro Melo. Bom trabalho, sequência de trabalho aí na capital federal. João Pedro que volta ao longo da programação para nos atualizar. Bom, tudo indica que amanhã está na mesa do Ministério Público para que algo seja feito. Como os integrantes disseram, Zaidan, acho que não tem nem clima para empurrar isso daí, né? Algo precisa ser tocado adiante e está na mão do Procurador-Geral. Primeiro, não cabe ao Aziz dizer ao Ministério Público as conclusões que ele deve chegar. Ele não pode fazer isso. Foi criado um caminho para isso, né, Zaidan? Ele está entregando um relatório. Isso. Se o relatório vai ser aceito ou não. Outra coisa, você tem 81 indiciados, talvez 80, né? Porque apesar dessa bravata do Renan Calheiros, vou te dar um presente, você vai ser o 81º. Uma fala canastrona, né? Mas você pode ter, desses 81, digamos que o Heinz seja mantido, você pode ter a aceitação de 50, de 40, de 10, de 81. Mas isso quem decide não é o Omar Aziz, não é o Renan Calheiros. Senão não precisava do Ministério Público, não precisava nem do Judiciário. Porque o Omar Aziz falou assim, então tá tudo provado. Ué, então não precisa de nada. Fica faltando só a sentença, né? Isso é uma bobagem. Uma bobagem. O sujeito que já foi governador de estado, que preside uma CPI, ele não pode dar esse tipo de declaração infantil. Infantil, jogando pra galera, jogando pro povo, jogando pra televisão, pro jornal, pro rádio. Olha aqui, o nosso trabalho não pode ser contestado. As conclusões não podem ser contestadas. O Ministério Público só tem de fazer a parte burocrática. Vai ser um cartório. Vai carimbar e mandar para o Judiciário. É isso que ele quer? Isso não existe. Isso não existe. O Ministério Público tem, e olha que são 81 indiciamentos, ele tem de olhar um por um, porque não é um balaio, não é? Você não tem 81 pessoas, ou 79 duas empresas, indiciados pelos mesmos motivos, claro. Pelos mesmos motivos. Então, o Ministério Público tem de olhar um por um, caso por caso, ver se aquilo tem pertinência, se aquela denúncia tem pertinência. E aí, o que ele julgar que tem pertinência, ele vai dizer para o Judiciário, nós entendemos que esse sujeito aqui deve ser aceita uma denúncia contra ele e tornar-se réu. E aí já é o Judiciário. O Judiciário também pode dizer, não aceito esse relatório do Ministério Público. Primeiro, vai para uma comissão inclusive com especialistas, há procuradores e também especialistas. Eles fazem um relatório, esse relatório é que vai para o Aras. O relatório dessa comissão do Ministério Público é que vai para o Aras. E aí o Aras é que vai encaminhar para o Judiciário com as conclusões. Depois de ele também filtrar, onde ele vai ver pertinência, onde não vai. Então não cabe ao Omar Aziz dizer, tem de aceitar tudo, temos provas, 55 milhões de brasileiros são testemunhas. Isso é uma balela, uma bobagem. Você tem ali caso por caso. Não adianta querer vender o peixe dessa maneira. Tem de aceitar o pacote inteiro, não há contestações, não há espaço para contestações e acabou. Agora, quanto ao presidente da República, porque a CPI atribui a Bolsonaro 9 crimes, e vale ressaltar aqui, Ronald, você tem o primeiro, epidemia com resultado morte. Isso aqui é muito difícil, que é o artigo 267 do Código Penal,
E isso aqui pode resultar em prisão de 10 a 15 anos. Mas tem que ser deliberado, né, Zaidan? Tem que ser deliberado e se o resultado for morte, a pena é aplicada em dobro. Como, obviamente, o resultado foi morte, estamos falando do dobro, de 20 a 30 anos. Mas está lá no artigo 267, praticado de forma intencional, porque aí é considerado crime hediondo. Infração de medida sanitária preventiva. Aqui é um ano e multa, porque é, por exemplo, desprezar o uso da máscara, esse tipo de coisa, não é? Charlatanismo, e aqui entra essa discussão que inclusive envolve cientistas, né? Porque o que alguns dizem que é comprovadamente ineficaz, outros dizem que não. Então, isso aqui, detenção de 3 meses a 1 ano, tudo que é leve assim, não é só barulho. Incitação ao crime, ato de estimular pessoas a uma ação criminosa. Aliás, foi nesse artigo 286 que o Renan sugeriu que seja incluído o nome do Heinz, né? Incitação ao crime. Falsificação de documento. Incitação ao crime tem também a história do uso da máscara, né, Zaidan? Tem. Que, como foi uma lei, ele estimular o não cumprimento dessa lei pode ser enquadrado aí. É, claro que não usar não significa estimular. Mas é que eles usaram. É. Eles usaram momentos em que ele, por exemplo, tira a máscara da criança. Então eles usaram alguns aspectos que não só o não uso em determinados eventos. Porque não usar não significa nada. Mas incentivar as pessoas a não usarem é que pode cair aqui. Isso. Emprego irregular de verbas públicas. Aqui já é coisa séria. Aplicação de recursos públicos de forma diferente do que estipula determinada lei. E aqui pode entrar, inclusive, a questão da provisão de dinheiro para a compra de vacina num contrato grotesco, não é? Cheio de itens espúrios e, claramente, uma negociata. Aquilo é claramente uma negociata. E aqui é preciso saber o envolvimento do presidente, não é? Que houve, no caso da Davat, no caso da Precisa, claramente a utilização de recursos públicos, porque quando você faz uma provisão, você deixa aquele dinheiro à parte, ele não pode ser usado para mais nada. A utilização de recursos públicos de maneira indevida, inadequada e mais, criminosa até, porque havia o aviso de que não seriam usados intermediários nas negociações com a AstraZeneca. E no caso da Covaxin, o contrato era tão ruim que depois foi suspenso e depois anulado, não é? Mas depois que veio a público. Só que, no caso da Covaxin, houve a provisão de 1,6 bilhão de reais. Crimes contra a humanidade, isso aqui eles querem levar para o Tribunal Penal Internacional, é muito mais barulho político. E crime de responsabilidade, que é a violação de direito social como educação, saúde e alimentação, e agir de forma incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo. Ou seja, quando você olha os 9, Ronald, sinceramente, o que tem a ver, o que de fato traz motivos para investigações sérias, profundas, amplas, é a questão dos contratos com intermediários. E a possível ponte entre esses contratos e a maneira como o governo lidou com a possibilidade de comprar a Pfizer, de comprar vacinas da Pfizer. Então, esse aqui é o ponto. O resto é perfumaria. Né? Agora que você tem um outro elemento, mas que não vai correr no âmbito do relatório da CPI, que é aquela declaração do Bolsonaro, aquela história de relacionar a vacina com AIDS. Aliás, nós vamos tratar disso depois, né, Ronald? Isso, vamos tratar ainda hoje numa declaração, inclusive, do ministro Barroso.